eu vou convidar ele que é advogado, estudou na PUC São e vai estar comigo hoje conversando sobre a distanásia. Meu querido amigo Adriano, seja bem-vindo a esta live. Muito obrigado. Está ouvindo bem? Está tudo certinho aí? Sim, estou ouvindo ótimo, maravilhosamente bem. Muito bem. Meu amigo Adriano, primeiro de tudo, o que a gente pode entender sobre a distanásia? Muito bem. A distanásia ela é uma prática, não é o contrário da eutanásia, porque a eutanásia significaria a boa morte. A distanásia a gente entende como uma obstenção terapêutica. Por que obstinação terapêutica? Porque nós queremos, com a distanásia, fazer com que essa pessoa ela sobreviva de acordo com os recursos médicos. Essa distanásia também ela tem um cuidado único e necessário com a pessoa. Tem um viés humanista aí, porque o termo distanásia vem justamente o quê? Desse cuidado paliativo. E o cuidado paliativo vem do latim de pallium. Pallium era o quê? Um manto que cuidava, que envolvia. Claro que aqui, para nós no português, esse paliativo é justamente um remendo, um cuidado, remendar alguma coisa. Mas no inglês, como palliative care, é justamente você ter uma visão humanista, ou seja, verificar essa pessoa e como poderia ser esse prolongamento da vida um pouco mais demorado, fazer com que a pessoa ela vá buscar recursos para reviver. A morte ela é sempre esse encontro. Todos nós temos esse medo. O Ariano Suassuna vai colocar que é o único mal irremediável. Mas como fazer com que essa morte ela não seja só esse sofrimento? Porque a família, e nós vivemos agora mesmo né, nessa situação dessa pandemia, as famílias elas têm medo de perder seus entes. A morte ainda é uma perca que gera sofrimentos. Então, eu não quero perder pessoas queridas. Então, eu tenho de fazer o quê? Eu tenho de ter um cuidado. E esse cuidado paliativo da distanásia, que é um tema muito ocorrente, porque nós temos a eutanásia, nós temos a distanásia, nós temos a ortotanásia, nós temos a mistanásia. Então, todos esses termos de cunho bioético e também do biodireito, eles nos remetem a justamente esse prolongamento, ou não, da vida. Porque a vida, claro, ela é um bem maior, um bem supremo. E podemos entrar aí no cunho filosófico ou no viés do direito, mas como observar para a família, porque a família ali ela está sofrendo e ela quer uma solução imediata dos médicos, quer uma solução imediata de toda a sociedade. Então, nós temos um caso aqui de distanásia recente de uma corte norte-americana, que aconteceu em dezembro do ano passado. Então, o jovem era um menino de 14 anos, a família não queria que ele morresse. Os médicos da clínica queriam desligar os aparelhos. Só que entraram com recurso justamente para que ele pudesse, a clínica, não desligar os aparelhos. E ainda estavam em processo, em fase de descobrimento da suposta cura desse menino. Então, a família, ela não quer saber se o médico não tem uma resposta imediata, se o médico não tem soluções. A família quer que o seu ente, que a pessoa ela sobreviva, que a pessoa viva. Então, tem que se fazer o possível e o impossível para que a pessoa continue com vida. Adriano, eu queria primeiro, para a gente conseguir entender, né, porque esses termos muitas pessoas não conheceram ainda ou nunca tiveram contato com esse tipo de coisa. Podem saber o que significa, ou muitas pessoas estão vivendo por isso, né? Alguém que está sofrendo,
ou alguém, um membro da família que sobrevive por meio de aparelhos, outras pessoas que sofrem durante todo o final da sua vida, sofrimento mesmo por 10, 15, até mesmo mais anos que isso. Outras famílias sofrem por um parente ou um amigo que está em coma há muitos e muitos tempos, e os médicos, primeiramente, podem colocar essa opção, né? Ou você continua nesse sofrimento, você continua nessa angústia de ver o seu parente, o seu amigo nessa situação, que é um caso irreversível, não pode mais voltar, ele não pode mais andar, ele não vai poder mais pensar normalmente, não vai falar como falava antes, e não tem mais jeito. Mas mesmo assim, pelo apego, pela proximidade, pelo amor que a pessoa tem, ela quer de todas as formas prolongar a vida dessa pessoa que ama, né? Aí isso aí que vai caber a questão da distanásia, que também tem a distanásia, a eutanásia e a ortotanásia, né? Mistonásia. Isso. Você poderia fazer assim a explicação desses três termos, também jurídicos, mais científicos e totalmente biológicos? Sim. Claro, a eutanásia é verdade. A eutanásia, então, você vai fazer com que a sua morte ela seja antecipada. A distanásia é o prolongamento da vida. Então, você vai prolongar a vida. A ortotanásia ela está ali no meio. Então, assim, nós estamos todos cunhados ali na Constituição, no artigo 5º, que traz o quê? A inviolabilidade da vida com os direitos fundamentais do ser humano. Então, garantindo a todos perante a lei o quê? Sem distinção de raça ou de cor, a dignidade da pessoa humana, que está ali no inciso 3º. Isso já quer dizer a boa morte. Então, essa morte breve, essa morte que ela deve ser analisada e que ela vai ter reflexo nas desigualdades econômicas e sociais. O que acontece? Porque a eutanásia já é algo praticado, já é algo que é liberado em alguns países como a Holanda, já é algo muito praticado. A distanásia, que também é essa boa morte, ela é algo que ela é muito visível. Mas a distanásia, que é esse prolongamento da vida, ela é algo que ainda traz muitas polêmicas no meio jurídico. Porque quando você aceita, você vai retirar a sua própria vida, você com as suas próprias mãos e com o seu próprio direito. Existe até um filme, um recorte de um filme, onde o homem era um nadador e ele perde a sua locomoção dos membros inferiores e ele mesmo comete a eutanásia e ele grava um vídeo. Então, assim, é tranquilo, porque é aceitável em alguns países. A distanásia, por sua vez, que é essa morte infeliz, que é excludente de razão social, de migração, de cunho político, não tem uma assistência pública. Então, essa mistanásia, ela também é visível porque tem uma repercussão geral. Mas a distanásia, que é esse prolongamento da vida, ela não é tão aceita no nosso meio, no nosso métier, porque não estamos ainda com todos os recursos para prolongar a vida. Então entra em várias polêmicas, várias janelas que não são fechadas, porque quando você vai falar na questão de prolongar a vida de alguém, e aí poderia que isso também é algo humanitário, eu penso como algo humanitário. Eu sigo essa corrente de que a distanásia, eu sou a favor da distanásia, ela é algo humanitário, ela tem esse algo dessa obstinação terapêutica, ela tem algo, como eu falei, desse palio, desse manto, dessa proteção humanista. Porque é muito difícil você dar uma notícia para os familiares. Eu falo com propriedade sobre isso, enquanto
fiz várias exéquias de pessoas em São Paulo e ouvia o que as pessoas diziam sobre isso. Então, as pessoas queriam que os seus entes ficassem vivos. Então, assim, a distanásia, esse prolongamento da vida, ele cunha e ele requer toda uma visibilidade. Simplesmente pelo fato de que, então, distanásia, vou prolongar a vida. E vou prolongar a vida como? Verificando de que forma poderia ser feito isso de modo humanitário dentro de um sistema de saúde, que não é um dos melhores o nosso. Já iria entrar outro assunto aí, porque o nosso sistema de saúde já não é um dos melhores, já não engloba todas as características necessárias para que você possa manter uma pessoa ali dentro. Então você entra, você não é nem atendido, já te sai com um receituário e te manda comprar tal remédio. Mas é um tema que gera polêmica, porque as pessoas ainda não aceitam compreender esse prolongamento da vida quando não é o seu ente, quando é uma pessoa distante. Mas são isso. Exatamente. Então, a eutanásia é justamente o que é. A eutanásia é a boa morte, em que a pessoa comete com as suas próprias mãos. Alguns países aceitam, o Brasil não é aceito ainda, certo? Então, aqui seria, no caso, um suicídio. Você mesmo decidiu... Também, Adriano, eu acredito que se algum médico autoriza a eutanásia aqui no Brasil, ele teria que responder por homicídio doloso ou culposo, né? Sim. Entra aí também no âmbito penal, né? Com a proibição também do aborto no âmbito civil, né? E a gente já tem a questão de garantia ao nascituro, os alimentos gravídicos. Então, não é permitido. Já a mistanásia, que é essa morte infeliz, ela é de cunho já social, porque entra a questão de migração, de imigração, de pessoas que não vivem em condições totalmente necessárias dentro do mínimo existencial. E a distanásia é esse prolongamento da vida do qual nós estamos falando. Muito bem. Adriano, vendo essa perspectiva da distanásia e observando, poderia ser até mesmo um desfavor ao ser humano, aquela pessoa que está ali na cama, muitas vezes há anos ali, e sofrendo, e também fazendo com que a família sofra, né? Que a família está ali, está cuidando, está ajeitando, dando banho, colocando para dormir, às vezes a pessoa não dorme, e sempre traz um grande trabalho, não só um sofrimento de dor para esse indivíduo, mas também para todos os indivíduos que estão à volta dele, né? E este indivíduo, se ainda gozar de sua consciência racional, ele, por um acaso, tem a sensibilidade de olhar seus parentes, seus amigos, todos naquele sofrimento. E também olhando para si mesmo na questão de toda a dor que ele passa, dos medicamentos que muitas vezes podem ser caríssimos, um tratamento caríssimo, muitas vezes. E leva também esse sofrimento. E esse indivíduo que está, podemos dizer, em esse estado acamado, olhando o sofrimento de si e a dor que existe dentro do próprio corpo, que muitas vezes é insuportável, e também olhando o sofrimento da sua família e daquelas pessoas que estão à sua volta. Não é justo para esse indivíduo chegar e pedir, olha, eu quero uma morte sem dor. Eu já sofri demais. Eu já vivi o que eu tinha para viver. Os médicos já me disseram que eu não vou viver mais como antes. Só vou viver com dor. E esta dor eu não suporto mais, eu prefiro morrer. Adriano, tu achas que seria justo alguém pedir a morte e ela lhe ser autorizada? Assim, dessa forma? Né? Entra em vários pontos. Primeiro, porque quando nós vamos ver que a distanásia, ela se reflete também um pouco nas UTIs. Acaba que a UTI é dessa vida, de um outro viés. Por quê? Porque justamente nas UTIs não há uma resposta imediata.
Então, tá conseguindo me ouvir? Tá, né? Tá. Não, a minha tá ótima. Acho que pega depois. O que que acontece? Acontece que nós vemos nas UTIs justamente essa questão de como há essa resposta. Porém, o paciente, claro, a pessoa, ela tem o direito de dizer aquilo que ela sente e dar o seu consentimento, né? Consentir. Então, ela pode dizer, olha, eu estou querendo já, não quero mais prolongar a minha vida, eu quero justamente que todo esse sofrimento ele passe. No nosso ordenamento jurídico, nós não podemos, é claro, matar alguém, ou não podemos injetar nada, porque já entra no âmbito penal. No entanto, nós devemos esperar o momento certo para que a pessoa ela possa, de uma forma tranquila. Há justamente alguns paliativos, alguns cuidados necessários que são feitos para que possa se verificar como é que essa vida ou como essa dor ela pode ser aliviada. Como eu já estava rapidamente, mas a distanase é justamente essa produção paliativa. Por exemplo, a diálise. A diálise tu sabes que existe a diálise, então essa diálise é justamente, existe pessoas que vivem até 80 anos. Então, se você chega num determinado momento e você dá uma resposta ali, olha, a pessoa não tem mais condições de viver. Isso não é só para a pessoa, mas para a família, gera consequências de cunho psicológico, gera consequências de que é algo que está rapidamente diante se colocando, é colocado diante de você rapidamente. Então, o que é? É através de todo um cuidado, porque os enfermeiros têm de ter um cuidado, os médicos têm de ter um cuidado de como é que é verificado essa vida. É uma terapia. O que é a terapia? A terapia é um tratamento efetivo e afetivo. Por quê? Porque não é uma morte cruel, não é uma morte com dor, com sofrimento, mas é propiciar um benefício, ou seja, o afastamento da morte, né, e colocar essa pessoa diante da vida, que é florir. Eu sou muito a favor, repito, porque a distanásia, ela vai fazer o quê? Ela vai ter procedimentos e técnicas que não vai ser só invasivas, porque na UTI há procedimentos invasivos, porque foi a minha análise do TCC foi em torno disso, justamente dessa responsabilidade civil dos hospitais em relação à pessoa, e as UTIs, as pessoas elas não têm todo esse cuidado, não são resguardadas, porque ninguém sabe o que acontece. Fica-se muito en passant. Acontecem várias coisas com o paciente e ninguém sabe o que acontece. Então, justamente o quê? Esse prolongamento da vida é um cuidado necessário, é um cuidado único. Outro detalhe, nenhum paciente é terminal, né, no meu ponto de vista. Nenhum paciente ele é um terminal. Um terminal que eu falo um ponto de chegada. Então, tem pacientes com limites terapêuticos, tem paciente que sofre de algo que parece, mas não é. Tem paciente que ele está sentindo uma dor, mas pode ser crônica. Então, até na hora de verificar isso, nós temos de verificar com muito carinho. O sistema médico, e conversando com alguns amigos médicos, ele não é humanista, nem humanizado. Ele é um sistema onde você vai lá e recebe de pronto uma resposta. E que muitas vezes a pessoa não está preparada para receber uma resposta. Tem gente que não está preparada para dizer, olha, você vai morrer, ou seus dias estão acabando, ninguém está preparado para receber isso. Então, conceituar o cuidado... Tem uma coisa muito... Pode falar, pode falar. É algo muito frio até, né? A gente observa esse tipo de coisa, porque Sim.
se a gente parar para ver, não é o João Pereira da Silva, mas sim o Peito 23, né, que está morrendo. Uhum, isso mesmo. Apenas um instrumento de trabalho da qual os médicos se utilizam para ganhar o seu sustento. Tá? Sim, Então, aí faltaria um sim. pouco da questão da humanidade, né? Da humanidade da parte de alguns médicos mesmo. Ou até mesmo, eu acredito que, conversando uma vez com um amigo médico, que, não, ele ainda não é médico, ele está, né, parece que no 8º período de medicina. Ele vai dizer que, de fato, tem que aprender. O indivíduo que está estudando para medicina, ele vai ter que aprender a ser frio. Porque muitas vezes se depara com situações que nós podemos nos sensibilizar. E, de fato, o médico, algumas vezes, não pode ter essa sensibilidade emocional. Tem que ser repartido algo assim para não poder incutir ali no ato que ele está exercendo. Nossa, na prática, o médico ele é levado a decidir isoladamente e unilateralmente. Então, ele não compartilha opiniões devido à falta de comunicação entre os profissionais. Também vê que é percebido que a decisão de se interromper determinado tratamento, como fútil, nem sempre é unânime entre os profissionais e também não é apoiado pelos diferentes médicos da mesma instituição. Não tem uma equipe multidisciplinar. Então, não é incomum que o que acontece em plantões diferentes, outro médico retome o tratamento anterior, motivado por suas convicções, porque é um círculo ali também vicioso, de difícil solução, e que reflete a falta de diálogo entre a própria equipe médica. Então, enfim, a enfermagem, ela participa pouco da decisão das condutas a serem tomadas, mas em alguns casos há a oportunidade de se conversar com os médicos, colocar uma outra visão de conduta, né, falta esse trabalho interdisciplinar entre as equipes. Então, ficando muitas vezes uma decisão de um só, que uma só pessoa decide pela vida de uma pessoa. Então, há necessário ver também que a distanase, esse prolongamento, ela tem de ter essa visão única e necessária do todo. Verificar o tratamento humanizado, porque não é só um prolongamento da vida, mas é um lado humanista, verificar. Ali também precisa ter, quem sabe, até um filósofo. É preciso ter ali uma pessoa da filosofia para que possa debater, para que possa surgir perguntas, interrogações. Por que não? Porque é necessário conversar dentro daquele ambiente, fazer perguntas, interrogações, saber o porquê, o motivo disso, o motivo daquilo, para se poder chegar a uma conclusão mais contundente. Exatamente. É interessante a gente pegar nesses aspectos, né? Mas, pela visão da igreja, Adriano, tu que és formado em teologia e também vocacionado euniano, tendo toda essa perspectiva, segundo a igreja, principalmente a igreja católica, o que ela vai dizer tanto da distanásia quanto da eutanásia? Olha, muito bem. Você veio com perguntas quentes agora, né? Um pouco polêmico. Nós temos aqui uma visão bem polêmica. Eu estou assistindo. Então, nós temos aqui um assunto bem polêmico. Tá conseguindo me ouvir? A internet está boa? Dificultando aqui a situação. Está atrasando o processo. Não, mas vai dar tudo Continua. certo. No No Eu tô final ele tentando sair fica, pela quando fica culatra. Não, salvo, gente, vamos lá. pode No final, continuar. no final de tudo no final das contas, tudo se resolve. Mas, gente, nós temos dentro da congregação deoniana, ele gosta de polêmica, é verdade, numa saia justa. Eu também estou lendo os comentários. Nós temos na congregação deoniana um padre chamado Mário Marcelo Coelho, que ele é mestre em zootecnia pela Federal, também é licenciado
em filosofia, teologia, é professor lá da Deoniana, e ele tem um livro justamente sobre a questão da eutanásia. E o padre Coelho, ele vai colocar justamente essa questão da produção dessas dores, de como verificar esse ser humano numa visão dentro da nossa doutrina católica. A doutrina católica, então, ela não é a favor da eutanásia. Nós não somos a favor da eutanásia, não é a favor, muito menos da vida. Já visto que todos nós devemos, então, segundo a doutrina católica, temos a fase do nascimento, e depois temos a fase de viver, e por fim de morrer, sem entrar nessas questões de cunho bioético. Por sua vez, há ali dentro da bioética, que pela congregação dos camelianos, nós temos ali um grande expoente, que é um jovem que trabalha justamente sobre essa questão. Como verificar a eutanásia dentro do contexto da filosofia, ou seja, da bioética. A Igreja Católica, em nenhum momento, ela é a favor da eutanásia, não é a favor de que você próprio retire a sua vida de nenhuma forma. Já visto que a vida ela é um dom que é dado e que você deve fazer com que ela seja protegida. Nós temos a bioética também em âmbito global dentro da igreja, em tempos de incertezas, de perplexidades e de não termos mais esperança. E o Léo Pessini, que é justamente esse cameliano, ele vai trabalhar justamente sobre essa bioética em tempos de incerteza. Sem muitas respostas, porque nós não seguimos em nenhum momento você vai ter de retirar a sua vida. Em nenhum momento nós seguimos esse viés. E também em nenhum momento vai dizer, você está sofrendo e agora você vai prolongar essa dor até você não querer mais. Nós não temos esse viés. Então, a vida, como já dizia até mesmo a campanha da Fraternidade, ela é dom e compromisso. Então, você deve guardar essa vida, você deve proteger essa vida, você deve fazer com que essa vida ela seja resguardada. Um pouco de contraponto, porque todas as vezes que você fala de vida, você tem uma responsabilidade sobre ela. Então, a igreja mostra o caminho para nós, de acordo com tempos de incerteza. A medicina já nos aponta outros rumos. Então, há um paralelo de vários pesquisadores, há um paralelo de vários cientistas, porque no métier não existe só pessoas ateias que pesquisam sobre a vida, mas existe também pessoas religiosas e que verificam a vida por vários ângulos. Então, é possível observar, é possível verificar também a vida com um cunho mais religioso, colocando também em base os conhecimentos científicos. Então, há aí um contraponto, que são duas coisas que se enchem de admiração e respeito e que devem sempre ser renovadas de acordo com a medida do pensamento, que é justamente essa vida, essa alma, esse ânimos. Mas um detalhe importantíssimo é o quê? É que essa vida, que é esse exercício, até mesmo, se eu não me engano, é um dos carismas dos camelianos, que é a vida moral, que ela não fosse propriamente a doutrina de como nos tornarmos felizes, mas de como deveríamos nos tornar dignos da felicidade. Então, isso aí também é um pouco de Kant. Então, é o quê? Que recebemos de Deus, por meio dele, o dom de reavivar o amor misericordioso do Cristo, e sempre presente no quê? Nos enfermos, nas testemunhas, e testemunhar o Cristo no mundo. Mas a promoção da vida e da saúde é um tema que requer muitos cuidados, porque muitas vezes há o cuidado das doenças pelo alívio da dor, colaborar na obra de Deus, Criador, glorificativamente, nutrindo a identidade,
do que é o saudável interesse do caráter bioético. Porque a bioética, justamente quando a gente trata disso, e esse é um tema até muito, muito caro, porque cuidar dessa, ela requer em vários você verificar os pontos necessários para você analisar a vida. E a vida, que é uma vida que do nascimento, conforme o nosso ordenamento jurídico, até o fim, sem interrupções. No entanto, nós sabemos que acontecem várias coisas que podem levar necessariamente a nós verificarmos essa interrupção ou esse prolongamento. A distanase, de fato, a gente poderia colocar como, por exemplo, aquela pessoa que passa por uma intervenção terapêutica, por exemplo, aquelas pessoas que o fígado para, por exemplo, e ela começa a fazer hemodiálise, né? Então, esse tipo de pessoa que vive por meio de aparelhos e muitas vezes sem o fígado e ficam fazendo hemodiálise para continuar vivo, se encaixa aí na caracterização da distanase? Sim, sim. A diálise, né, o cuidado paliativo, com todas as suas ramificações, ela também entra, e mais ainda, porque essa pessoa ela pode ter um prolongamento da vida muito extenso, que não é só 5 anos, mas pode viver até 80. É legal perceber que, compreender cada vez mais que é necessário se munir da medicina, porque a medicina ela não trabalha tão distante da religião, a religião não trabalha tão distante da medicina, porque fé e ciência sempre foi um debate. No entanto, dentro da ciência, nós tivemos pessoas de muita fé. Então, verificar o seguinte, que todas as vezes que você vai fazer um cuidado paliativo e que você vai prolongar a vida, quer seja a vida de qualquer pessoa, há chances disso dar certo e as chances disso também não dar muito certo. Então, assim, a tecnologia, a ciência, ela vai avançando, ela vai se prolongando. No entanto, por exemplo, tem que se ver quais são os meios necessários e as chances de dar certo. As hemodiálises, a diálise, elas dão certo. Pessoas que vivem com mecanismos eletrônicos, pessoas que vivem com pontos dentro de si, pessoas que vivem com marca-passos. Tudo isso são prolongamentos também. Não são prolongamentos no sentido, eu vou fazer uma distanásia, mas são prolongamentos no sentido de que há essa vida e foi necessário se fazer a ciência intervir neste meio. E aí entra nesse ponto, como você estava falando sobre a religião, a fé e a fé e a razão, elas nunca estiveram distantes, elas sempre estiveram perto. Até mesmo podemos ver que quem criou a teoria do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Então, nós temos ali sempre uma vinculação e busca de pessoas religiosas que vão verificar também que é necessário ter próximo de si a ciência, é próximo de si a fé. Não estão separadas, estão unidas. Com certeza. Adriano, na questão mesmo da distanásia, poderemos colocar o indivíduo que mesmo ele pede a morte. Aqui no Brasil ele pede a morte, né? Ele quer morrer. Mas como ele não movimenta seus braços, não movimenta suas pernas, não tem a movimentação de nada, mas ainda tem sua consciência e sente muita dor no corpo e tudo mais, e quer, de algum modo, morrer. Porém, aqui no Brasil, a eutanásia ela é crime, se praticada por algum médico. O que poderia fazer esse ser humano nessa condição? Nós sabemos que uma doença ou mal que acomete o paciente for curável, o ato de abreviar sua vida não será considerado como eutanásia.
mas como homicídio, né, conforme descrito no artigo 121 do decreto-lei que nós temos do Código Penal 2040. Sendo assim, não é eutanásia em si, ela não está prevista na nossa legislação brasileira. Porém, a justiça, ela permite que você decida, em alguns casos, nós temos até a DPF 54, que foi trabalhada, que foi o aborto anencéfalo, que foi muito bem defendida ali pelo ministro, à época, o ministro César Peluso, que era o presidente do STF, o amicus curiae, que era então, não era ministro, era só advogado, o Luiz Roberto Barroso, que falou justamente sobre essa questão da vida. Agora, uma pessoa que chega-se ao ponto de ela fazer esse pedido, ela não pode realizar no âmbito jurídico no Brasil, porque ele pode, né, ela vai, querendo ou não, vai cair aí como pena de morte. No entanto, ela pode fazer o quê? Ela pode, de alguma forma, fazer a sua interrupção de forma abrupta, que é um dos países da região que permite eutanásia. O Código Penal deles diminuir o homicídio piedoso, e isso é um homicídio piedoso, né? Ou seja, de pessoas que têm bom antecedente, pessoas que são pessoas honradas, então elas fazem o seu homicídio penoso. No entanto, o nosso Código Penal ele não tem esse homicídio por piedade. Porém, nós temos de ver que se a gente for pegar o direito comparado, nós temos países como o México, que tem uma modificação do Código Penal, que tenta fazer, ou seja, buscar legalizar a prática da eutanásia, a Argentina, o Chile. Então, lá é permitido tomar uma injeção e dormir para sempre. Só que o silêncio sobre a morte, que a nossa justiça ela pode fazer isso, ele conquistou essa morte digna. Ou seja, o que é o silêncio? O que a lei não diz, ela cala-se. E como ela cala, fica-se no ócio. Então, o que acontece? Há pessoas que acabam deixando tomar sua decisão de acordo com suas experiências. Então, suas frustrações, seus medos, essas pessoas elas não levam em conta as internações, não levam em conta buscar uma distanásia. Não, são pessoas que levam em conta fazer mesmo a eutanásia. Como o nosso sistema ele não vai falar nada, e quando você não pergunta, você não tem resposta, até mesmo nós sabemos, o judiciário, ele só é uma máquina. Ou seja, ele só funciona se ele for provocado. Então, se você não diz nada, ele fica em silêncio. Então, há pessoas que cometem, sim, a eutanásia de forma silenciosa, isso são números e mais números, e que ninguém sabe, não é dito, não tem mesmo, não tem quem culpabilizar, um terceiro, um quarto ou um quinto, ele acaba fazendo a eutanásia de forma silenciosa, tranquilamente. Muito embora nós sabemos que não é permitido, mas o silêncio gera-se isso. Eu me recordo que eu vi em alguma reportagem sobre um médico, não sei mas se eu não me engano é de São Paulo, que ele praticava a eutanásia, mas como foi que ele fez? Ele fez tipo um robô, um aparelho mesmo, que tinha um botão, aí a pessoa que estava acamada, sofrendo as dores, ia lá, apertava esse botão, e quando esse botão era apertado, era-lhe aplicada a injeção. Então, a partir disso, ele praticava esses métodos de eutanásia. Muitas pessoas poderiam pensar que ele estava fazendo aquilo ali porque queria diminuir ou terminar mesmo com a dor, né? Só o médico sabe o que muitos deles passam nas UTIs, vendo tantos e tantos sofrimentos que várias pessoas acabam sofrendo. E, de fato, a gente pode até pensar que ele fez tudo isso para poder diminuir a dor dessas pessoas.
Mas, posteriormente, foi descoberto, parece, que alguma dessas pessoas, algum desses pacientes, deixaram algum tipo de fortuna para ele Uhum. posteriormente, depois da morte. Aí seria talvez algo interessado da parte desse médico ou algo mesmo por querer bem as pessoas. Olhando na visão jurídica, o que é que se diz sobre isso? Essa conduta ela seria tipificada como, por exemplo, como homicídio ou auxílio ao suicídio, né? O médico, como garantidor da saúde do paciente, não pode ser autorizado a tirar a vida de um paciente, porque ele é autorizado a ser um garantidor. Então, ou seja, ele cometeu o homicídio ou auxílio ao suicídio. Porém, né, o único projeto de lei que nós temos que dá uma permissão de eutanásia no Brasil, ele foi arquivado após ele tramitar 17 anos no Congresso Nacional. Se chama PSL 125 de 96. Ele foi de autoria do Gilvan. Ele era do PMDB. E esse assunto entrou em pauta que o médico, ele, de fato algum, ele não pode estar cometendo, ou seja, não pode provocar o fim da vida de um indivíduo que a ele tenha se manifestado a favor ou não da eutanásia. É homicídio, sim, e não há liberação. Então, além ele acaba também acaba extorquindo os seus pacientes, por conta de que ele ficava com a herança. Né? Então, chega-se ao ponto de que não há necessariamente um conceito definido. A eutanásia, ela não pode ser cometida aqui no Brasil, ela não pode ser realizada aqui no Brasil de nenhuma forma. E muito menos quando se trata de um médico, porque ele fez um juramento, prometeu cuidar da vida, prometeu ser o guardião. E acaba que nós sabemos que existem médicos que caem nesse erro de fazer a eutanásia de forma errada, de praticar a eutanásia, mas ainda de extorquir. Então, são várias situações dentro de um contexto que não entra só a questão da eutanásia. Entra a falta de caráter, a falta de ética, dentro de um sistema que já é, querendo ou não, viciado. Nós temos um sistema viciado, e mais dentro desse sistema nós temos pessoas que vivem totalmente sem o mínimo da noção. Exatamente. Muito bem. Adriano, está uma conversa ótima. Infelizmente, a internet aqui está um pouco complicada, mas acredito que no final vai ficar tudo bacana. A gente vai disponibilizar este vídeo e essas Sim. reflexões maravilhosas. Nós temos agora 10 minutos, basicamente porque na live ele fixa parece que, se não me engano, 1 hora ou 45 minutos. Então, para a gente finalizar este encontro magnífico e também essas explanações que levam o nosso conhecimento a florir um outro patamar, eu queria te perguntar, e também que você pontuasse, né, o compromisso com a defesa da dignidade da vida humana e as decorrências que ocorrem mais na relação ao meio utilizado do que em relação ao meio fim desejado, né? É mesmo pontuar o sofrimento no fim da vida. São breves considerações necessárias quando se trata de dignidade da pessoa humana, quando se trata de direito à vida, o direito de morrer, o direito da morte digna, sem sofrimentos, as definições, como você falou, entre eutanásia, distanásia, ortotanásia, verificar também essa bioética, essa autonomia, a beneficência, o biodireito, as perspectivas normativas, o direito à vida, o direito da dignidade da pessoa humana. E são pontos necessários porque verifica-se várias coisas, na certeza de que, assim, esse assunto ele não irá se exaurir,
né, com nenhuma dissertação ou nenhum vídeo nosso de 1 hora, esse vídeo ele não vai exaurir, porque é um tema que tem um debate aberto, com muitas explanações, discussões, pareceres pessoais. O direito ele é objeto social, nós sabemos disso, então disposto de adaptações, a filosofia também. Nessa assertiva fica o intento de ver o ordenamento jurídico observando mais um direito, o direito à boa morte, que é um tema de relevância extrema, porque expõe a situação de diversas famílias, enfermos, né, presos à formalidade do nosso ordenamento jurídico, que é muito penoso. Uma avaliação também de situações destes infelizes enclausuramentos em seus corpos, que é inerente muitas vezes e exprimindo o único desejo, o de se libertarem da situação deplorável, indigna e, de certa forma, a medida mais coerente muitas vezes é recorrer ao eutanásia ou à distanásia. Então, reprimir o exercício da autonomia daqueles que maculam a imagem do princípio da dignidade humana é cortejar a situação das pessoas acometidas por síndromes irreversíveis, doenças incuráveis, estados vegetativos. As pessoas que gozam de extrema saúde, elas podem até mesmo criticar. Mas o fito principal de tudo isso é reconhecer a existência de mais um direito, o direito à boa morte, o direito a prolongar sua vida, ou como melhor desejarem, o direito da interferência de terceiros, ao auxílio do Estado, quando for necessário. E a gente também não pode esquecer de mencionar o artigo 6º, que todos têm direito à existência digna, conexa ao nosso tema, eutanásia, ortotanásia. E perceber, mais ainda, no nosso ordenamento pátrio, o que vislumbra uma atitude de subtrair a vida de outrem como um ato ilícito, como pode se tratar uma interrupção de um ciclo vital, normal, ou uma agressão ao bem jurídico, constitucionalmente tutelado. Coerente o que seria configurar um ilícito, um escopo de manter vivo um corpo inerte. Então, visto neste ato, é preciso observar uma interferência ao curso normal da vida, observando que um doente já estaria morto se não fossem os benefícios médicos. Então, essa nossa distanásia, esse prolongamento da vida, esse palio, ele faria com que aquele doente ele não estaria mais entre nós, porque justamente nós não teríamos mais esses mecanismos médicos. Então, isso também é um debate único e necessário em torno daquilo que é a vida, daquilo que é a dignidade e daquilo que é fé e do que é ciência. Estão todos na mesma panela, todos comungados e interrelacionados. Então, a distanásia, a ortonásia, a mistanásia, a eutanásia não é um debate simples, não é um debate fácil, é um debate longo, extenso, e que nós tentamos fazer um recorte de um dos, mas que tem vários, e que eu espero ser convidado para vir falar sobre eutanásia, sobre mistanásia em outras oportunidades, tá? E porque eu leio muito sobre isso, minhas pesquisas são em torno disso, minhas publicações são em torno desse tema, que me custa caro, muitas vezes, até porque surgiu a pergunta, como tu fizeste, sobre a religião, me custa caro por ser vocacionado à vida religiosa, me custa caro por saber da teologia, mas também é gratificante, porque eu percebo que as pessoas não veem só no contraponto filosófico, mas também buscam o contraponto teológico. Então, assim, é um tema amplo, polêmico, e que custa caro a todas as pessoas que buscam trabalhar em cima desse tema. Muito obrigado, Wilson. Eu não poderia encontrar ninguém mais preparado que você, que traz para nós tanto nas suas formações, como você é formado em filosofia, direito, teologia e também formado em letras, traz todo este conhecimento e esta abrangência para nos explicar melhor essas coisas que muitas vezes passam despercebidas por muitas pessoas, né? Muitas pessoas não entendem, às vezes escutam aqui e acolá, mas não conseguem compreender. E dentro dessas afirmações que você coloca, fica muito mais fácil para nós entendermos a dignidade da vida, a natureza humana
e o prolongamento, muitas vezes, daquela pessoa que nós tanto amamos. Meu querido amigo Adriano, fica aqui a minha gratidão, também o meu obrigado a você e a todos os telespectadores que nos acompanham nesta live de hoje. Muito obrigado a todos vocês e a você, meu querido amigo. Até a próxima vez que a gente vai aqui também discutir sobre outros aspectos, também mais precisamente na eutanásia ou também da ortanásia. Tá certo. Eu que agradeço muito a quem assistiu conosco, o povo de São Paulo, a Marta, que cursou filosofia comigo. Meu muito obrigado a todos e muito obrigado a você, viu, William? Eu gosto muito quando eu encontro você sempre trazendo novas oportunidades, novos debates. Então, você sempre busca inovar. Está de parabéns, viu? Assisto suas lives, assisti ontem lá do Pequeno Príncipe, fiz perguntas, até sobre a teologia. O menino falou assim, não, o da teologia eu vou deixar para frente. Mas eu agradeço, eu gosto muito, viu? Meu muito obrigado. E já quero ser convidado para falar sobre mistanásia, é um assunto muito novo, está em repercussão, tá? Então vamos aí mais à frente combinar. Beleza, meu irmão. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Boa noite a todos. Boa noite.